Bom dia, pessoal. Estou gravando então a aula que seria a segunda aula do SUS. A gente teve a primeira aula, vamos dar continuidade. A ideia então é entender um pouco do como funciona o SUS, todos os conceitos e princípios que foram regidos na formação do SUS e que podem afetar a nossa profissão enquanto atendimento à saúde primária. Essa disciplina então faz parte das primeiras aulas do curso Educação Física na Atenção Primária à Saúde, beleza? Só para lá nas últimas aulas a gente meio que deixou claro o que significaria saúde pública, como funcionam as estratégias e o que pode ser levado em consideração quando a gente fala em saúde, desde a parte individual até a parte econômica, política, então as redes sociais, toda a influência em relação à saúde, e também passamos por um aspecto histórico da construção da saúde pública, desde as origens até a Revolução Industrial, mais ou menos, e daí deixei como atividade para vocês descreverem a história do SUS, que poderia ser descrita ou poderia ser uma atividade feita como se fosse um relatório de tópicos simples, como essas duas imagens aqui. Mas vai começar com a descrição do que se fala quando mortalidade, quando a gente menciona a saúde, talvez o principal problema que tem sido investigado são as causas de morte. E as causas de morte têm mudado muito ao longo do tempo. Uma observação interessante, por exemplo, apesar daqui ser de 1990, então o tempo aqui ainda é pequeno, 1990 até 2017 houve algumas mudanças no percurso da mortalidade, talvez a mais evidente que vocês podem observar aí é a relação com o HIV. O HIV teve uma mortalidade elevada em alguns anos por conta da ausência de tratamento, e aí depois de um tempo isso mudou. Claro que, de maneira geral, nessas últimas décadas, a principal causa de morte ainda é doença cardiovascular, câncer e, em alguns casos, aí, o HIV, acidentes de rodovia e outras doenças. Essa lista que está aí do lado ela é uma lista que indica na ordem crescente do ano de 2017, ok? E qual seria o principal fator, causa de morte nos últimos anos para os adultos brasileiros? Então, focado na faixa etária de adultos. Olha só que interessante. A principal causa de morte no Brasil nos últimos anos, então desde 1995 para ou até um pouco menos, tem sido o homicídio. O homicídio tem sido a principal causa de morte no Brasil. Isso, infelizmente, a saúde pública não consegue controlar. Mas, em geral, a doença cardiovascular, assim como no resto do mundo, ela está no topo da lista, neste caso para o Brasil, em segundo lugar. E vejam que interessante, na década de 90, no início da década de 90, a doença cardiovascular ela era o principal fator e o homicídio cresceu absurdamente, mais de 10, 15 mil mortes por ano a mais, de 1990 para agora, quase 20 mil mortes a mais do que na década de 90, isso em 2017. Esses dados são dados que estão publicados em um artigo que chama The Burden of Disease. Se vocês tiverem interesse, depois eu posso passar os sites para vocês, ok? Mas olha só que interessante, então, os principais causas de morte: homicídio no Brasil, pois doença cardiovascular, câncer, acidente, doenças digestivas, HIV, suicídio e assim por diante. Leiam com atenção elas e vejam que em alguns casos, isso aqui de 15 a 49 anos, as doenças crônicas já estão aparecendo. Mas nem no top 5, né? Olha só, a demência lá nos 50, 69 anos estava na 10ª posição para baixo. Quando a gente fala, por exemplo, assim, uma cobra, aranha, assim por diante, mas na verdade o principal animal que causa a morte no mundo é o mosquito. Então, quando a gente fala em doenças relacionadas à carga viral, por exemplo, o mosquito é transmissor de muitas dessas doenças.
E aí a mortalidade é elevadíssima. Além do controle sobre mosquitos ser muito difícil. Vejam o caso da dengue, que a gente não consegue controlar porque o Aedes aegypti ele acaba se reproduzindo muito rapidamente em uma quantidade elevadíssima. E aí outros animais que ficam em terceiro e quarto lugar, que a gente acredita, por exemplo, escorpião, que são altamente matadores, na verdade não são tão matadores. Veja que aparece aqui até abelha, quem tem medo de abelha, um lobo. E olha tubarão, por exemplo. Tubarão, que a gente acredita que é um animal extremamente agressivo, tem uma mortalidade até baixa comparado com os outros animais. Até cachorro tem uma mortalidade mais alta. Bom, mas isso aqui são só dados epidemiológicos para vocês ficarem atentos, que as informações devem ser filtradas do jeito correto, tá? E aí vou mostrar este, ó. No Brasil ainda não tinha caso, apesar de na China já ter muito caso. E aí o processo histórico desse comportamento do vírus nos outros políticas para o nosso sistema de saúde. Claro que o nosso sistema de saúde ainda tem algumas falhas. São alguns problemas graves que têm que ser resolvidos, mas de maneira geral a gente pega esse processo histórico e tenta adotar estratégias para que não ocorra o mesmo processo aqui. E veja que interessante, né? O sistema de saúde ainda está conseguindo frear, talvez, não sabemos como está totalmente, vamos saber isso só daqui a um mês, talvez, como foi, mas as estratégias de quarentena são a necessidade disso é realmente para frear ou desacelerar um pouco a progressão da doença. E aí vocês olharam lá para o SUS, fizeram um processo histórico do SUS, e a gente precisa entender por que o SUS tem essa capacidade, essa possibilidade, qual é o papel real do SUS quando a gente fala em saúde pública, seja no caso como o coronavírus, ou seja em outras doenças, como doenças crônicas, seja no papel da educação física ou das precisa compreender primeiro de quem é a responsabilidade de cada coisa. Isso é um fator interessante. Então, por exemplo, focamos lá no governo federal. Então, quando a gente fala em governo federal, quais são as responsabilidades do governo federal em relação ao sistema de saúde pública? Então, o primeiro passo do governo federal é quem planeja, cria normas, avalia e fiscaliza o sistema. Ele é o gestor do SUS. É o principal financiador também, responde a 50% do investimento nessa área. Então, é bastante coisa que o governo federal tem de responsabilidade. Mas, em geral, a responsabilidade do governo federal ela é mais gestão do que a prestação do serviço. Então, o governo não pode estar necessariamente tão envolvido na prestação de serviço médico e se vocês observarem, vocês vão ver lá o ministro da Saúde, por exemplo, comentando sobre o SUS, eles falam mais da gestão. Quais são as normas, as legislações que são vigentes, que têm que ser respeitadas, estratégias mais nacionais. E aí, quando vai para a prefeitura, é que a gente observa que a administração do serviço mais relacionada à atividade, de fato, do SUS, é a responsabilidade principal. Então, a prefeitura é responsável pela atenção básica, pela prestação do serviço, dentro de cada um das UBSs, dentro de cada uma das parcerias feitas entre Estado e governo federal, mas a atuação profissional. E aí você vai perceber que a contratação também ela é pela prefeitura. E aí quando surgem aqueles concursos, ó, vai ter uma vaga para educação física no SUS. Quem faz o concurso, quem contrata, quem paga é a prefeitura. Além disso, então, a prefeitura também tem responsabilidade de administrar o serviço de saúde da cidade e aplica uma parte da receita, que no mínimo 15% da sua receita da cidade deve ser relacionada à saúde, além de pegar os repasses do Estado e do governo federal para fazer a aplicação. Então, se existe algum problema de saúde pública, nós não podemos responsabilizar apenas a prefeitura ou apenas o governo federal. Além disso, também o Estado tem uma responsabilidade. Se nós formos pensar em Estado, você vai descobrir que existem regionais de saúde. E essas regionais de saúde, muitas vezes, a coordenação disso ela é de âmbito estadual. Então, existe uma política estadual que está relacionada a ações de saúde. Então, quando a gente fala em regionais, por exemplo, existem ações que são estaduais,
ela coordena laboratórios, hemocentros, define se vai ter, por exemplo, um hospital regional, como está acontecendo agora em Guarapuava. Então, essas definições, essa estratégia, ela é vinculada principalmente ao governo do estado. E também tem um repasse de receita, aplica no mínimo 12%. Veja que interessante, esse é o mínimo. Agora, quanto que os estados conseguem repassar? Aí depende muito de estado para estado. Mas, em geral, o estado e município costumam aplicar o mínimo possível, assim como o governo federal também aplica ali na faixa de 50%, um pouco mais do investimento em geral. Bom, isso aqui é uma parte. Como que. De onde vem a ideia de SUS? Quando a gente fala em SUS, por que, que o SUS tem toda essa estrutura? Por que, que o Estado tem que ser dividido? Por que existe uma parcela do município, uma parcela do governo federal? Então, quando a gente vai observar os princípios do SUS, a gente percebe que, primeira coisa, que o Estado deve garantir que todos os cidadãos tenham acesso ao serviço de saúde oferecido, independente de qualquer característica social ou pessoal, gênero, raça, profissão, entre outros. Então, a ideia de universalidade. E aí existe a necessidade de desvincular do governo federal essa gestão do SUS justamente para atingir a universalidade. Então, uma parte da gestão é federal, uma parte estadual, uma parte municipal, para que se possa não comprometer essa universalidade. Todo cidadão tem que ter acesso ao SUS, independente se ele é bilionário ou se ele é muito pobre, humilde. Independente disso, todo cidadão brasileiro tem direito ao acesso ao SUS. Ele pode ir lá e marcar uma consulta com o médico gratuitamente, por exemplo. Ele tem direito a alguns medicamentos, ele tem direito a exames laboratoriais, todos gratuitos. Tem problemas? Tem. Tem dificuldade? Tem, porque são muitas pessoas. Vocês devem ter visto lá na parte histórica do SUS que a ideia do SUS ser reconstruído, adaptado anualmente, tem uma afinidade muito grande com as dificuldades que o SUS enfrenta no dia a dia. Outro princípio importante é da equidade. A equidade significa o quê? Que é diminuir as desigualdades no atendimento. Significa, então, respeitar as diferenças. Dizer que existem necessidades diferentes para os pacientes. Então, seria como se fosse o seguinte: tratar desigualmente as pessoas que são desiguais. Não dá para tratar todo mundo igual se as pessoas não são iguais. E aí, quem precisa de mais atenção? Talvez a pessoa que tem uma necessidade especial, uma doença mais grave, elas precisam um pouco mais de atenção, elas são mais carentes. Um exemplo disso, então, é o direito de atendimento preferencial para quem tem mais de 60 anos, ou para uma grávida, por exemplo. Então, esse é o tipo de informação que a gente tem que absorver também. Por que isso? Porque existe a necessidade da gente tratar de maneira diferente o sujeito de acordo com aquela carência do sujeito, tá? Outro princípio interessante é a integralidade. Integralidade seriam as políticas como educação, preservação ambiental para assegurar a garantia de qualidade de vida à população brasileira. Então, são focados em políticas públicas. Educação não tem tanto assim dentro do sistema de saúde, mas o sistema de saúde tenta prever que existe a necessidade de ter educação e preservação ambiental para ajudar no processo de qualidade de vida. Claro que existem campanhas públicas para melhorar a educação, campanhas públicas para melhorar a preservação ambiental que têm afinidade com o sistema. Quando a gente fala em divisões dentro do sistema de saúde, uma das principais divisões, talvez o principal programa que entra na nossa área, é o Estratégia de Saúde da Família. A Estratégia de Saúde da Família é um programa dentro do sistema de saúde em que existem equipes especializadas que atendem a comunidade visando a saúde familiar. Então, saúde familiar, o que significa isso? Você vai atender um domicílio que tem uma família e você vai focar em alguns aspectos, algumas doenças. Nós não estamos falando aqui, por exemplo, de cirurgias. Estamos falando principalmente de doenças crônicas, não transmissíveis, e doenças e enfermidades que são mais relacionadas à atenção básica, que é a nossa área hoje. Então, essa organização ela vai atender predominantemente a atenção básica. E aí a equipe, em geral, ela pode ser formada por um médico, que ele
de maneira tradicional, ele é generalista, ou seja, aquele clínico ou o saúde da família, ele tem uma formação mais abrangente. Um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, alguns agentes comunitários, uma equipe de saúde bucal, como um cirurgião dentista, um auxiliar de consultório. Cada equipe de estratégia de saúde da família tem, perante a legislação, uma abrangência de até 4.000 pessoas. Então, essa quantidade de pessoas que a estratégia tem que atingir, a abrangência dessa equipe, ela tem uma afinidade com alguns cálculos que foram realizados na formação do SUS. Vocês devem ter visto alguma coisa, mas vocês podem ter passado superficialmente. A gente vai visualizar isso mais à frente. A ideia qual é que é hoje no Brasil? Quer dizer, esses dados já tem uns 2, 3 anos, então a saúde da família no Brasil tem mais ou menos 48.000 equipes credenciadas. Ou seja, pela estratégia da saúde da família, em função da abrangência, são 122 milhões de pessoas que são atendidas. E isso é interessante, porque é um programa gigantesco e que é possível calcular o quantos por cento de cada cidade é capaz daquela quantidade de equipes de estratégia da saúde da família atender. E muitas das cidades têm superado aí os 90% da população. Claro que tem cidades mais difíceis de acesso e outras menos difíceis. E existem diferenças no ESF, então, dentro de cada uma das cidades no estado. Quando a gente fala ainda em estratégia de saúde da família, dentro da própria estratégia de saúde da família tem uma segunda equipe, que é um núcleo, que apoia a estratégia da saúde da família. A gente chama esse núcleo de NASF. Então, o NASF, ele também é composto por uma equipe especializada, e essa equipe pode conter, além do que a gente já comentou, vejam que interessante, pode conter o profissional de educação física. Então, o profissional de educação física tem uma atuação dentro do NASF, que fica dentro da estratégia da saúde da família, dentro da atenção básica ou da atenção primária à saúde. Além disso, tem farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista e outras áreas da saúde que têm aumentado cada vez mais. Tem até educador em arte, por exemplo. Então, a ideia interessante aqui é que as mudanças que estão acontecendo dentro do SUS estão provocando esse tipo de estímulo no diálogo da sociedade com o que é saúde e o que não é saúde, e essa área tem sido cada vez mais abrangente. Isso para o Brasil, para o mundo, é algo muito interessante, porque, independente da área, nós precisamos, claro, sempre adotar estratégias para que a população tenha uma qualidade de vida e uma saúde boa, uma qualidade de vida e uma saúde boa. E aí, são diversas áreas que podem atuar nesse sentido. Bom, quando a gente fala em equipes de saúde da família, equipes de atenção básica, NASF, quais são os objetivos, os focos dessas equipes? Vejam só que interessante, existem aí alguns focos, esse slide ele é genérico, tá? Então não são todas as informações que estão aqui, mas vejam como é interessante. A gente pode focar em comportamentos, como alimentação e nutrição, atividade física, práticas integrativas, reabilitação, existe um foco em saúde da mulher que é interessante, e aí saúde da criança, saúde mental também tem sido um foco interessante dessas equipes. Todos os aspectos aqui a gente pode levantar questões relacionadas à educação física, e por isso que é interessante a gente ter como disciplina cada um dos programas. Então, qual é o papel da atividade física no programa Saúde da Mulher? Qual é o papel da atividade física no programa de saúde mental? Será que a educação física ela pode participar quando a gente fala em estratégia política? E é por isso que são equipes que são formadas e não é focado só no médico, e sim em diversas áreas da saúde. Existe uma conversa entre as áreas. E essa conversa é o que torna hoje a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade do tratamento em saúde dentro do SUS. E aí, para fechar, então, os conceitos e definições, deixei claro aqui em cima as siglas. Então, SUS significa Sistema Único de Saúde, ESF, Estratégia de Saúde da Família, NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família. E aí, uma pergunta interessante, o que significa atenção básica?
Então, a atenção básica é um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo que abrange a promoção e a proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, a reabilitação, redução dos danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das coletividades. Essa é uma das formas de descrever a atenção básica. Também pode complementar. Também podemos descrever que ela é desenvolvida por meio de exercício de práticas de cuidado e gestão democráticas e participativas, assim como é o SUS, sob firma de trabalho em equipe, como é a Estratégia de Saúde da Família, dirigida para populações em territórios definidos, então a abrangência, quantas pessoas são necessárias, pelas quais se assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. Então, se é uma população ribeirinha, o SUS tem que ir de barco, que é o que acontece em algumas cidades lá no norte do país, ou se é uma cidade mais abrangente, uma cidade gigantesca como São Paulo. Então, a atenção básica ela tem que ser dinâmica de acordo com o território que ela está. Bom, para fechar, então, a próxima aula nós vamos debater quais são as doenças crônicas não transmissíveis, uma vez que a educação física tem um aporte interessante nessa área. Vamos descrever elas, vamos falar um pouco da epidemiologia, das principais doenças crônicas não transmissíveis e quais são os programas do SUS relacionados a essas doenças. Isso tudo para a gente entender depois, na outra aula, após essa, qual é o papel da educação física de maneira geral. Beleza? Então, por hoje, fechamos a aula. Não tem nenhuma atividade nessa aula para vocês responderem, porque vocês já tinham que trazer o histórico do SUS, mas creio que vocês devam assistir essa aula tranquilamente. Se precisar assistir uma ou duas vezes, fiquem à vontade. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar e-mail ou me mandar questões dentro do próprio Moodle, ok? Fiquem à vontade.